A minha saudação a todos os povos de todas as nações, tribos e língua, os israelenses, os arábios, pessoas do Irã, pessoa da Jordânia, do Oriente Médio, e também pessoas da América do Norte, América Central e América do Sul, todos os países, que o Criador continue abençoando povos, tribos e nações da face da terra. Hoje é uma oportunidade, não só hoje, né? O amanhã, tanto hoje como amanhã, mas o importante é ter gratidão pelo Criador que dá vida, que dá o alimento, através do esforço de cada um, através da fé. As pessoas são beneficiadas pelo poder do Criador que fez todas as coisas. E se eu fosse falar tudo que eu tenho na minha mente para falar sobre nutrição, saúde, plantas medicinais, tem muitas plantas maravilhosas, como o manjericão, né? Eu já comentei, né? Muitas coisas a gente repete. O manjericão também é uma planta aromática, né? Rica em óleos essenciais também, que combate gripe, resfriado, bronquite, pressão alta, ansiedade, diabetes, enxaqueca e outras coisas mais, né? O nome do manjericão é chamado cientificamente Ocimum basilicum. Também é conhecido como manjericão de folha larga, manjericão doce, é conhecido como alfavaca doce, basilicão e erva real. Então tem vários nomes. Manjericão pode ser chamado de alfavaca. Agora existem várias qualidades, né? Existe aquela de folha larga, então é muito usado para temperar carne, para fazer chás. E também para tratamentos, né? Curas, muitas curas podem fazer real, pode acontecer curas através do tratamento, como gripe, resfriado, melhora a digestão, previne e trata a pressão alta. Tanto o nome manjericão como alfavaca é tudo a mesma coisa. A diferença é que tem o manjericão, acho que o manjericão roxo, tem o manjericão folha larga, tem aquele manjericão e alfavaca, aquelas folhas mais largas e as folhas mais miúdas, né? Então tem várias. Então, seja manjericão ou alfavaca, mas tem os mesmos princípios, combate a ansiedade, depressão, previne infarto, arteriosclerose, também no tratamento de feridas, picadas, ajuda na perda de peso, alivia enxaqueca. Também pode tratar aquelas feridinhas chamadas aftas, dor de garganta, amidalite. É anti-inflamatório, antimicrobiana. Só fazer chá e bochecho, né? Fazer gargarejo, né? É gargarejo, né? Gargarejo é bom para feridas na boca, gengivite, dor de garganta, amígdalas inflamadas.
Também regula os níveis de açúcar no sangue. Então, as propriedades são óleos essenciais, saponina, flavonoide, outros flavonoides, né? Então, está aí, que é muito importante. Mas eu quero falar outro assunto aqui, porque são diversos assuntos. O objetivo é falar sobre saúde, sobre nutrição, sobre chá, sobre extratos, sobre tratamentos naturais. Esse é o objetivo da gente. E a gente sabe que o manjericão, ele trata muitas coisas, colite, diverticulite, muitas outras coisas, né? Enxaqueca, como eu já tenho falado, né? E as propriedades dele são óleos essenciais, tanino, saponina, flavonoide, porque cada 100 gramas, que são 40 colheres de sopa, de energia tem 48 de caloria. E cada 100 gramas tem lipídios, tem 0,8 gramas. E cada 100 gramas, que são 40 colheres de sopa, estou repetindo, tem 5,1 gramas de carboidrato. E a mesma quantidade tem 3,1 gramas de proteína. A mesma quantidade tem 3,9 gramas de fibra. A mesma quantidade tem 660 microgramas de vitamina A. E a mesma quantidade tem 3.950 microgramas de carotenos. A mesma quantidade, que são 100 gramas, tem 110 microgramas de ácido fólico. E a mesma quantidade tem 300 miligramas de potássio. Por isso que ela abaixa a pressão, porque o potássio abaixa a pressão, né? E a mesma quantidade de 100 gramas, que são 40 colheres de sopa, tem 250 miligramas de cálcio. A mesma quantidade tem 37 miligramas de fósforo. Então, está aí, né? Isso daí é muito importante. As plantas e ervas medicinais e cura diverticulite, cura colite, problemas de intestino inflamado, cura, é muito importante, né? Eu quero falar uma coisa, ou seja, comentar sobre o Estado de Israel. Quero falar um pouco sobre criação do Estado de Israel e vamos ver aqui se dá para a gente comentar tudo. E também falar um pouco sobre a Guerra dos 6 Dias. Então, a gente sabe que Israel começou, né, nos tempos bíblicos, comenta muito sobre Israel. Eu já tenho citado sobre a Bíblia, né? Que a Bíblia ela é constituída do Velho Testamento e do Novo Testamento. Os 5 livros de Moisés, que é o tempo da lei, né? Agora, só o livro de Gênesis, que fala sobre Abraão, ali não era o tempo da lei. A lei de Moisés começou depois dos livros que foram escritos de Moisés, né? Então aí começou a lei. Mas na Bíblia registra, né, que o povo de Israel, eles eram escravos do povo de Faraó, do Egito, né? E eles eram escravos. Eles tinham que fazer
o que o rei mandava, eles trabalhavam para o rei Faraó, e o rei Faraó também perseguia o povo de Israel. O rei não queria que o povo de Israel se multiplicasse, então aí ordenou as parteiras, né, que se, por exemplo, houvesse uma mulher que estava para dar à luz, que tinha que matar um menino homem. Então o rei Faraó já perseguia, não queria que o povo de Israel multiplicasse, né? Aí depois chegou Moisés, né, como o líder de Deus, e que Deus falou para ele, né, que ia tirar o povo de Israel da terra do Egito. E aconteceu, né? Está escrito lá que Deus, o Criador, abriu o Mar Vermelho e o povo de Israel conseguiu sair da escravidão da lei de Faraó, né? Conseguiu. Então, o povo de Israel era escravo, né? E eles saíram e foram para o deserto, né? Caminhando, né? Muitos dias longos, né? Para chegar à terra prometida. Mas o povo de Israel, ele foi constituído como, por exemplo, como o Estado, e a gente vai comentar sobre isso, né? A criação do Estado de Israel. O povo de Israel não tinha Estado, né? O povo de Israel, ou seja, o povo judeus de Israel, eles não tinham uma nação, eles não eram considerados uma nação, né? Eles não eram considerados como uma nação, né? Então, a criação do Estado de Israel foi o resultado de um processo longo e complexo que envolveu movimentos políticos, negociações diplomáticas e conflitos. Então, a criação do Estado de Israel não foi assim, num passe de mágica, né? Não foi um passe de mágica. Foi muito longo, foi uma criação do Estado de Israel, foi um processo longo, que houve movimentação, negociação diplomáticas, e houve até conflitos, né? Para eles chegar a ter a sua nação, o Estado de Israel, ser considerado uma nação, né? A criação do Estado de Israel foi o resultado de um processo longo, lento e complexo que envolveu movimentos políticos, negociações diplomáticas e conflitos. A criação do Estado de Israel ocorreu em 14 de maio de 1948, né? Após a aprovação do plano de partição da ONU, né, que dividia a Palestina em dois estados. E aí a divisão foi aceita pelos judeus e rejeitada pelos arábios, ou árabes, né? E desencadeou a primeira guerra árabe-israelense, né? E a gente vê que o contexto histórico desse processo foi influenciado pelo movimento sionista, a perseguição antissemita e o Holocausto, que pressionaram pela criação de um lar seguro para os judeus. Um lar seguro, uma nação segura. Então, antes da formação de Israel, era parte do Império Otomano, né? E posteriormente do mandato britânico, uma população predominante, que é árabe. É árabe, né?
Geograficamente, Israel está localizado no Oriente Médio, em uma área estratégica no Mediterrâneo, cercada por países árabes e territórios palestinos. Então está aí, né, que não foi fácil para isso acontecer. É claro, né, que houve, né, o Holocausto, né, que foi o nazismo, foi o nazismo em que Hitler começou a desumanizar, né? A política de Adolfo Hitler começou a desumanizar o povo de Israel, começou a pôr aqueles nomes discriminatórios, né? Que nem hoje nós vemos muitas ideologias aí, né? Que as pessoas querem ser radical, né? E muitos até psicopata, né? Psicopata é pessoas que não aceitam e que muitas vezes querem exterminar o opositor, né? E esses movimentos de psicopatas, radicais, né? Que não aceita a opinião de outros, isso daí tem em muitos lugares do mundo, são radicais, né? E que muitas vezes, por seguir uma ideologia, né? Que nem o caso, né, de muitos chamar pessoas porque é de oposição, né? Chamar de assassinos, chamar de fascista, nazista, chamar de explorador. Isso daí não pode acontecer, né? Então, as pessoas querem considerar a oposição, né? São um radicalismo que as pessoas, nem todos, querem radicalizar e chamar as pessoas de nazismo, de fascistas, né? De racistas, pessoas que querem lançar, né, o branco contra o negro, isso não pode acontecer, né? Ser índio é muito importante. Ter liberdade para estudar, seja índio, seja quem for. Ser índio não é problema. O problema é o indigenismo, né? É o indigenismo. Por exemplo, ser negro não é importante. O importante é importante, sim, ser negro é importante. É muito importante a pessoa que é negro, a pessoa que é branco, a pessoa que seja latino, raça amarela. Isso daí é bom. Agora, essa ideologia de negrismo, né? Defender o negrismo, defender indigenismo, lançar um contra o outro, né? Isso daí não é bom, não importa se o negro dizer assim, não, eu não tenho dente na boca, ou falta o dente, não tem problema, nós não podemos discriminar o negro porque ele não tem dente na boca, temos que respeitar o negro. E assim também o branco, né? Temos que respeitar. Então, ameaçar também pessoas, né? Tem pessoas que ameaçando de morte, que as pessoas não concordam com sua ideologia, então ameaça, então começa a falar coisas de ameaça, desejar a morte das pessoas, né? É desumanizar as pessoas, né? Tem pessoas que querem desumanizar, né?
Aí ele começa a chamar de fascista, nazista, como eu tenho falado, né? Eles inventam um monte de nome, e assim por diante, né? Muitos nomes, chama até de porcos, chama de lixo. Isso daí nós não pode fazer com o ser humano, né? Vamos também dar um tiro naquela pessoa, porque ele é de outra ideologia e tal, assim. Não podemos fazer isso, isso é desumanização. E no o tempo do Holocausto, eles começaram a fazer isso, começaram a culpar os israelitas, que eles eram culpados de tudo, e chamavam os israelitas de tudo quanto é nome. E o próprio Adolfo Hitler, que assumiu o poder na Alemanha, ele incentivava, ele até apoiava esses discursos de ódio contra o povo de Israel. E aquilo corria, né, no regime nazista, que também vem do comunismo, né, vem do socialismo. Todos esses ditadores, muito deles tudo inspiração no stalinismo, marxista, né? Nos marxistas, no marxismo, né? Marxismo, isso daí, stalinistas, comunista, socialista, né? Tudo vem disso daí. Então, os judeus, quer dizer, o povo de Israel, começou a ser discriminado e maltratado, né? E começou até uma execução, né? Pessoas ameaçando de morte. É o que acontece hoje. A gente viu com o que aconteceu com Charlie, né? Lá nos Estados Unidos, né? Pessoas que defendiam seus princípios, os princípios familiares, os bons costumes, e chamava as pessoas para debater, né? E teve um que radical, né? Que também daquelas ideologias, né? Ideologias do mal, que causou a morte dele, que foi o óbito que aconteceu, que atirou nele e ele foi fatalmente atingiu ele e ele veio a óbito, né? Então, tudo isso é desumanização. Então, nós não podemos aceitar nem empresa, nem escola, por exemplo, muitas coisas que acontecem nas escolas também, não podemos aceitar a desumanização, tanto nos alunos como nos professores, no meio dos professores, como também nos estudos, né? Bullying, né? Bullies na escola, fazer bullyismo, né? Na escola também não pode. Então, o Brasil precisa de uma educação, né? Uma educação em todos os sentidos. Não podemos causar o bullying nas escolas, entre as crianças. Nem racismo também não podemos aceitar, né? Alguém já diz aí, não, o Brasil ele é racista. Não, não é racista, né? Existe sim pessoas que querem muitas vezes discriminar os outros. Isso é desumanização e não podemos aceitar, mesmo que seja quem for, seja, por exemplo, da direita ou seja da esquerda, não podemos desumanizar essa pessoa. Esse daí precisa da morte, uma boa bala, uma boa cova, precisa ser exterminado. Nós não aceita o que
essa oposição, nós não aceitamos essa opinião dele, não é assim. Aí você está discriminando, você ou eu que pensar assim, por exemplo, está discriminando as pessoas. Ah, esse mexe com criança. Ah, esse é estrupador, esse é isso e aquilo. E começa a jogar em cima. Então, a população começa a escutar isso daí e muitas vezes acaba acreditando, né? Muitos acabam acreditando. E a pessoa não deve nada, né? É o que acontece. É, assassino, matou milhares e milhares na pandemia. Vocês são culpados. Os negros é culpado. Os brancos são culpados. Não podemos aceitar isso daí. Isso é desumanização. Então, nada de ameaçar os outros de morte e nem querer fazer uma trama, né, uma armadilha para querer tirar a vida das pessoas. Isso nós não podemos fazer, né? É o que diz lá o salmista Davi, né? Salmista Davi, o rei Davi, ele escreveu nos seus salmos dizendo bem-aventurado, né? Aquele que medita na lei do Senhor, né? Aquele que não anda nas rodas dos escarnecedores, aquele que não segue o caminho dos ímpios, porque ele será como árvore plantado junto ao ribeiro, que dará o seu fruto no tempo certo. Então, não podemos desumanizar. Se você chama alguém de racista, você está desumanizando ele. Você está incentivando os outros a acreditar. Ah, é pedófilo, é isso, é aquilo. Então, você e eu tem que ter cuidado com as palavras, até os internautas, né, aqueles que falam em política no YouTube, tem que tomar cuidado do que fala, né, porque poderá pagar indenização. Por quê? Porque fala demais, porque mente, porque fala as coisas que não deve. Então, a gente tem que guardar, fechar a porta, ou seja, fechar a boca, né? Fechar a boca e não ficar falando besteira, procurar falar a verdade. É que nem o jornalista. O jornalista, ele tem que falar, ele ser transparente de anunciar e divulgar o que acontece. Não é ele ficar defendendo um lado só. Se ele ficar defendendo um lado só, ele está errado. O jornalista é para divulgar, é para informar as duas partes. Ele não está ali para ficar radicalizando. O jornalista, o trabalho dele não é para ficar defendendo um lado só, o A, B. Ele tem que ser transparente, né? Como um jornalista, né? Um blogueiro e assim por diante, né? E todas as pessoas que querem ser comentaristas têm que usar de sabedoria. Então vamos ver sobre a criação do Estado de Israel. A criação do Estado de Israel foi o resultado de um processo longo e complexo, como eu tenho falado, né? Que envolveu movimentos políticos, negociação diplomática, conflitos. Hoje a gente vê que tem reuniões das nações, né? E tem muitos que não querem ser um presidente inteligente, querem ser um rei inteligente, mas não querem ter diálogo, não querem sentar ao redor da mesa e dizer, vamos negociar, né? Porque hoje há negociação, há relação diplomática. E tem muitos que querem brigar, querem fazer guerra, né? Não é assim.
tanto um rei como outro rei, ou presidente que seja, né? Seja numa ação, seja de outras, tem que negociar com as grandes potências, tem que negociar com os países, tem que sentar ao redor da mesa e conversar. Não é ficar agredindo. Isso não vai resolver nada. Tem que voltar para o conhecimento. Tem para o conhecimento, não é o retrocesso. Tem muito querendo fazer retrocesso e dizer, eu vou voltar para a caverna, eu vou ficar dentro da caverna. Quem fica na caverna não vai conhecer o mundo, não vai conhecer o que está acontecendo lá fora. Por quê? Porque ele está dentro da caverna. Temos que ter diálogo. Se é presidente, se é prefeito, se é governador, se é juiz, se é ministro, tem que ter conhecimento e falar baseado nas leis. Não adianta ficar inventando as coisas, que isso não vai levar a nada. Inventando, mentindo, inventando crimes que não existem. Isso também não pode, não é bom, né? Tem que seguir as normas, as leis, tem que respeitar as pessoas, ouvir as pessoas de ambas as partes, dos dois lados. Tem que ouvir as testemunhas, tem que ouvir os advogados. Por exemplo, num julgamento, tem que ouvir testemunha, tem que ouvir advogado. Não é fazer julgamento por emoções ou por interesse egoísta. Não é. Então vamos ver aqui. Deu-se em 14 de maio de 1948, após a ONU, que é a organização, né, universal, né, a ONU, e aprovar a partição da Palestina em dois estados, com a aceitação dos judeus e a rejeição dos árabes, culminando na Primeira Guerra Arábio-Israelense, que consolidou o novo Estado. Seu contexto histórico foi marcado pelo movimento sionista, a perseguição ao povo judeu, especialmente o Holocausto, né, que foi Hitler, né, que ele exterminou 6 milhões de judeus, né? E o apoio internacional. Antes da criação de Israel, o território era parte do Império Otomano e depois do Mandato Britânico. Israel estava localizado no Oriente Médio, nas costas do Mar Mediterrâneo e faz fronteira com Líbano, Síria, Jordânia, Egito, além dos territórios palestinos, sendo uma região de alta importância geopolítica e religiosa. Antes da criação de Israel, a Palestina, sob a administração otomana e britânica, era habitada por uma maioria arábia e vivia tensões étnicas crescentes devido à imigração judaica e às compras de terra pelos judeus, né? E os sionistas e os movimentos políticos que surgiu, né, nos séculos, vamos ver o século aqui, vamos ver, deixa eu ver aqui um pouquinho, aguarda um pouquinho, aqui que eu estou vendo, sobre, o século aqui, que século que é, vamos ver aqui. Então é assim, né? E o povo de Israel, eles enfrentaram, né, muita dificuldade, é claro, né? Não foi fácil, né? Foi muita dificuldade que eles enfrentaram, mas eles conseguiram vitória, é claro, né? Mas foi uma coisa longa, houve negociações que não foi assim
de uma hora para outra, não foi de uma hora para outra, foi muita diplomacia, diplomacia, com certeza, é muito diálogo, né? Teve que ter muito diálogo, muita conversação, né? E a gente vê que tem muitos presidentes, muitos reis, né? Que não querem conversar, não querem dialogar. É necessário ter diálogo, sim, é necessário se comunicar, né? Mas muitos ficam querendo lutar contra as potências mundiais, as maiores potências, né? Que os Estados Unidos, eles são a maiores potência, com certeza, os Estados Unidos da América, né? Então, a gente tem que entender que não é assim, né? Não é assim. A gente tem que entender que tem que ter acordo, sim, tem que ter negociação, sim. É preciso que haja entendimento, é preciso que haja diálogo para poder resolver os problemas de uma nação, né? Se não houver entendimento, se não houver diálogo, não tem como resolver os problemas de uma nação, né? Então, Israel, eles passaram por vários processos, tiveram que enfrentar muitos problemas e eles conseguiram vencer, com certeza. Mas houve negociação, houve diálogo, houve comunicação para poder resolver. Então, voltando para o assunto, né, que o objetivo de criar um Estado judeus na Palestina foi liberado por figuras como Teodoro Herzl. A criação de Israel gerou consequências como a guerra com os países árabes, o deslocamento de centenas de milhares de palestinos, o surgimento da questão de refugiado, e uma série de guerras que afetaram a geopolítica do Oriente Médio, né? Então aí a gente vê que teve muita dificuldade, mas eles conseguiram, sim, eles conseguiram superar, eles conseguiram vencer, porque eles foram à luta, foram com dificuldade, tiveram seus problemas, mas foi sim possível, né? Voltando para século, foi no século XIX, né? Voltando aqui a comentar sobre, por exemplo, o sionismo é um movimento político surgido no século XIX, com o objetivo de criar o Estado da maioria, né? Que era para criar e formar aquele Estado, né? E eles lutaram e conseguiram. Então, como se deu a criação do Estado de Israel, né? A criação do Estado de Israel foi o resultado de um processo longo, como eu tenho falado, que envolveu negociações, né? E em 1947, a Organização das Nações Unidas, que quer dizer a ONU, propôs a partição da Palestina, então, sob administração britânica em dois estados, um judeu e outro arábio. A decisão foi tomada por meio da
Resolução 181 da ONU, né? Que previa a divisão do território entre judeus e arábios, com Jerusalém sob administração internacional. Então, o plano da partição foi aceito pelos judeus, mas rejeitado pelos arábios em 14 de maio de 1948. O líder judeu Davi Ben-Gurion declarou a independência do Estado de Israel. No dia seguinte, exército de 5 países arábios, Egito, Síria, Transjordânia, né, Jordânia, Iraque, Líbano, atacaram o recém-formado Estado, né, de Israel, dando início à Primeira Guerra Arábia-Israelense. Ao final desse conflito, em 1949, Israel havia ampliado seu território, além de que foram estipulados pela ONU, né? E centenas de milhares de palestinos foram deslocados, dando origem ao que é conhecido como problema dos refugiados palestinos, né? Então, o contexto histórico da criação de Israel, né, foi que a criação de Israel está profundamente enraizado no contexto histórico do século de perseguição ao povo israelense, especialmente na Europa, que é o antissemitismo, né? Ainda muito antissemitismo, né? Nós não podemos aceitar isso, né? Que foi culminado no Holocausto, né? Foi o que eu falei, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, foi um dos principais catalisadores para a legitimação internacional da necessidade de um Estado judeus, né? Estado israelense, né? Que houve o antissemitismo, né? Que eu comentei, né? Há pouco tempo atrás, né? Há poucos minutos atrás, eu comentei sobre a desumanização. Começaram a desumanizar e a xingar, né, o povo de Israel, a dizer que eles eram um problema no país, né? Começaram a chamar ele de todos os nomes. É o que a gente tem que ter cuidado hoje, né? Aí o movimento sionista que surgiu, né, no século XIX, defendia a criação de um Estado judeus na Palestina, como forma de assegurar a segurança e o futuro do povo judeu, né? Então, após a Primeira Guerra Mundial, a Declaração de Balfour, de 1917, emitido pelo governo britânico, apoiou a ideia de um lar nacional para os judeus na Palestina, o que incentivou a imigração judaica para a região. E com o aumento da tensão entre judeus e arábios, locais e mandato britânico sobre a Palestina tornou-se cada vez mais sustentável, né? Então é muita coisa, né, que a gente podia comentar, né? Então, na Segunda Guerra Mundial, então teve o papel crucial na criação do Estado de Israel. O genocídio de 6 milhões de judeus no Holocausto fez com que a comunidade internacional, especialmente os Estados Unidos, pressionasse pela criação de um Estado que pudesse servir como refúgio para o sobrevivente, né? Os Estados Unidos entrou no meio. A crescente pressão sobre o Reino Unido e no Oriente Médio levaram à transferência da questão para a ONU, que aprovou o plano de partição, pavimentando o caminho para o nascimento de Israel. Então, como Israel era antes da criação do Estado, né? A gente sabe que era uma região conhecida, né, da Palestina, era parte do Império Otomano até o final da Primeira Guerra Mundial, né? E após a derrota do Otomano, o território ficou sob o mandato britânico, né?
conferido pela Liga das Nações em 1920. Após a derrota otomana, o território ficou no mandato britânico, né? Então está aí, né? E, e a gente sabe a localização do Estado de Israel, né? O Estado tem um mapa, né? Que a gente vê no mapa que tem o mar Mediterrâneo, né? E tem a faixa de Gaza, que é bem na divisa do mar Mediterrâneo. A Tel Aviv, que é a capital de Israel também, ela fica ali bem na divisa também. Ela fica bem pertinho ali do mar Mediterrâneo, né? Então, Israel, ele ficou vizinho com a faixa de Gaza, ficou vizinho também com a Cisjordânia. Então, não é Tel Aviv, não. A capital de Israel, vamos ver aqui, não é Tel Aviv, é Jerusalém, não é? É Jerusalém, né? Não é Tel Aviv, né? Acho que é Jerusalém, né? A capital de Israel. Deve ser a Jerusalém, que é a capital, né? Se alguém, se eu estou errado, então me corrija, né? Pode escrever aí, né? E dar uma dica, né? E tem o Mar Morto, que vem ser ali perto também da capital. Na divisa tem o Mar Morto, né? Que foi aquela parte bíblica, né? Que está escrito na Bíblia que Deus, o Criador, fez chover fogo e enxofre, né? E destruiu Sodoma e Gomorra. E então, daquele tempo, o mar ficou o Mar Morto, que não produz nada, né? O Mar Morto, né? Aí Israel, ele é divisa com a faixa de Gaza, com a Cisjordânia, é divisa com a Jordânia, né? Aí tem vários, né? Tem o Egito mais para baixo e assim por diante, né? Então Israel está localizado no Oriente Médio, na costa leste do Mar Mediterrâneo. O país faz fronteira ao norte com o Líbano, a nordeste com a Síria, e leste com a Jordânia, e o sudoeste com o Egito. Israel compartilha fronteiras com os territórios palestinos da Cisjordânia e da faixa de Gaza. A localização de Israel é estratégica, é uma das regiões historicamente mais disputadas do mundo. A terra que hoje compreende Israel tem sido o centro de numerosas civilizações e impérios ao longo dos milênios, desde os cananeus, filisteus, amorreus, até o Império Romano e Otomano. Jerusalém, considerada uma cidade sagrada para os judeus, cristãos e muçulmanos. É o lugar mais turístico, onde há viagem turística do mundo inteiro, né? E está dentro das fronteiras internacionais de Israel, embora seu status continua sendo uma questão altamente sensível e controvérsia no cenário diplomático global. Então está aí. E a Palestina, antes da criação do Estado de Israel, né? Era uma região sob domínio do Império Otomano e após a Primeira Guerra Mundial ficou sob o controle britânico, né? E durante esse período da população árabe era majoritariamente muçulmano, mas incluía também minorias cristãs, judaicas, né? A convivência entre essas comunidades era muitas vezes pacífica, apesar de episódios de tensão. Então, o que é o sionismo? O sionismo, a gente sabe que é um movimento político e ideológico que surgiu no final do século XIX com o objetivo de estabelecer um Estado israelense independente da Palestina, né? Então, está aí, né?
E as consequências da criação do Estado de Israel, né? Então a gente sabe que a criação do Estado de Israel teve profundas consequências sociais e humanitárias, mas também teve boas consequências. Hoje, o Estado de Israel ele é próspero, né? É muito próspero, onde até tem muito plantio, tem muita colheita, né? Tem várias produções, né? Tem muitas coisas científicas inventadas pelo Estado de Israel, né? O país foi atacado por uma colisão do Estado Arábio, resultado de um conflito que consolidou as fronteiras de Israel. Mas Israel, ele é pacífico, né? Israel, ele procura sempre fazer o enfrentamento quando ele é atacado, né? Ele não ataca nações, né? Mas muitas vezes ele é vítima de outras nações ou de outros inimigos, né? Então, o resultado de um conflito, né, que já aconteceu em muitas vezes, né? Politicamente, a criação do Estado de Israel levou uma série de guerras árabe-israelense, né? Incluindo conflito em 1956, 1967 e 1973, né? Então está aí, né? O exercício resolvido, né, sobre a criação do Estado de Israel, né? Durante o século XX, do Oriente Médio passou por transformações profundas, entre elas a criação do Estado de Israel, que foi em 1948, com base no contexto apresentado. Qual foi o principal motivo de apoio internacional e a criação do Estado de Israel em 1948, né? Então, o Estado de Israel ele foi aprovado, né, por um brasileiro também, né, que confirmou, né, acho que é Oswaldo Aranha, né? Não é Oswaldo Aranha que confirmou a comprovação aprovando o Estado de Israel, né? E deu tudo certo. Hoje Israel ele é próspero, né? Israel é próspero com certeza, né? E hoje muita prosperidade, muito coisas científicas, né? Muitas coisas científicas inventado por Israel, irrigações e outras coisas mais, né? Armamentos bélicos, tem aqueles mísseis que eles usam também, né, para se defender, né? Então Israel não é um argoso, ou seja, o Israel não é um inimigo cruel. Israel, pelo contrário, ele faz a sua defesa, ele não ataca ninguém, né? E a gente vê que houve aquela guerra de 6 dias, né? A guerra dos 6 dias, né? Que transcorreu em 5 a 10 de junho de 1967, foi a terceira guerra travada entre o Estado de Israel e os países arábios vizinhos, né? A Guerra dos 6 Dias, ou seja, a Terceira Guerra Arábio-Israelense, foi travado entre o dia 5 e 10 de junho, como eu tenho falado, de 1967, tendo um lado do conflito Forças Armadas dos Estados de Israel e do outro lado tinha o Egito, Síria, Jordânia, Iraque, por suas vezes, receberam apoio do Kuwait, Líbia, Arábia Saudita, Argélia, Sudão. Essa foi a guerra mais rápida travada entre os israelenses, né, e os árabes. E foi também a guerra que possibilitou a Israel expandir seu território conquistado na Península de Sinai. A Cisjordânia, Gaza, Jerusalém Oriental, as colinas de Golá, que posteriormente desencadeou a guerra, né,
de Yom Kippur, né, em 1973, né? Então, a causa da Guerra dos 6 Dias, né, que Israel, por exemplo, arábios e Israel já havia entrado em conflito em 2 ocasiões, desde a independência do Estado de Israel. Em 1948, que surgiu a independência, e na década de 1950 a 1960, estava em ascensão o nacionalismo arábio, liderado pelo presidente do Egito e posteriormente presidente da República Arábia Unida, né? Gamal Abdel, vamos ver aqui, Gamal Abdel Nasser, né? Que é Abdel Nasser. Era apoiado por Hafez Assad, né, da Síria, pelo rei Hussein, né, da Jordânia, e por outros chefes do Estado Arábio, né, do Estado Arábio, sobretudo os que integraram a Liga Arábio na Segunda Conferência do Cairo, de 1964. Esses países deixaram claro, por meio de uma declaração, que um dos seus objetivos principal era a destruição do Estado de Israel. Eles queriam destruir mesmo o Estado de Israel. Então aí surgiu essa guerra, né? A gente sabe que surgiu, né? A situação piorou quando a Síria e a Jordânia passaram a dar apoio a grupos guerrilheiros, né? Nascido da Organização para a Libertação da Palestina, né? O OLP, né? E o movimentar das tropas regulares na fronteira com o Estado de Israel em maio de 1967. Aí, pressionado por sírios, jordanianos, Gamal Abdel Nasser mobilizou tropas egípcias na península do Sinai. Em 16 de maio, ordenou que as tropas da ONU presentes no lugar, né, desde o fim da última guerra arábio-israelense, em 1956, né, retirasse-se em 22 do mês. Nasser ordenou o bloqueio do Golfo de Aqaba. Em 4 de junho, o Iraque juntou-se ao pacto jordaniano-egípcio de ajuda mútua em caso de guerra. Então, foi uma guerra relâmpago, né? Foi uma guerra relâmpago. No primeiro dia que houve a guerra de destruição de 309 dos 340 aviões de combate egípcio. Então, pensa bem que foi o primeiro dia de guerra, já houve, né, a destruição de 309 dos 340 aviões de combate egípcio pelos caças israelenses em um espaço de apenas 2 horas que aconteceu isso daí. Os aviões foram destruídos em uma base militar no solo. E no dia seguinte, Israel cruzou a fronteira da península do Sinai. E no terceiro dia, paraquedistas israelenses conquistaram a cidade velha de Jerusalém, que estava sob o domínio dos jordanianos. E ainda no dia 7, chegaram ao Estreito de Tirã. No dia 8, a Rumani, perto do canal de Suez. No dia seguinte, Egito e Síria já estavam derrotados e a guerra continuava contra a Jordânia. E com o avanço das tropas israelenses sobre a fronteira, houve a captura da Cisjordânia, a porção jordaniana próxima à fronteira natural do Rio Jordão, né? Então, o saldo da guerra foi o seguinte, né? Para Israel, os danos computados foram de 980 soldados mortos, né? Em
4.520 feridos, 40 aviões abatidos e 394 tanques danificados. Do lado arábio foram 4.300 soldados mortos e 6.120 feridos, né? E 444 aviões abatidos e 965 tanques danificados, né? Então aí está, né? A consequência da Guerra dos 6 Dias. Mas Israel venceu, né? E Israel, como eu sempre falo, tem muitos que eles seguem uma ideologia e diz que Israel ele ataca Israel. Israel é um país livre. Israel é um país turístico. E ali aonde os arqueológicos, né, fizeram escavações que provam muitos textos das Bíblias, né? Muitos fatos bíblicos são comprovados porque ali é o lugar que eles fazem escavação. Ali tem como a história de Jesus, os seus 12 apóstolos, né? A história também de Abraão, né? Que Abraão, não sendo da lei, porque o tempo que Abraão existia, né, com a sua família, com aquele povo da sua terra, não era o tempo da lei. O tempo da lei começou quando Moisés entrou, ou seja, foi lá falar com o rei Faraó, né? São os 5 livros de Moisés que falam, né? Então, Abraão, ele pagou, ou seja, ele deu o dízimo a Melquisedeque, que simbolizava o Messias, né? E não era a lei, não era tempo da lei. Então, surgiu, né, essa luta até chegar ao Estado de Israel, né? Então, o território de Israel, antes da Guerra dos 6 Dias, também tem até o mapa, né? Tem os mapas, a gente pode puxar. E Israel hoje é um país próspero, né? Com certeza, né? É muito próspero. É um país que também planta, também inventa muitas coisas científicas, como eu tenho comentado, né? Que essa é muito importante, né? Então, o gabinete israelense reuniu-se e decidiu propor um acordo de paz com Egito, Síria, suas tropas das áreas ocupadas, desde que fosse garantido a liberdade, né, no Estreito de Tirã e no Canal de Suez, a desmilitarização da Península dos Sinai e da colônia de Golã e a não interferência no escoamento de água das nascentes do Jordão, né? Em relação à Cisjordânia, que na época já tinha uma população de 1,2 milhões de palestinos. O gabinete decidiu e ficou dividido entre a opção da autonomia, né, e assim por diante, né? Então está aí o resultado, né? Então foi um conflito, né, mas que eles venceram, né? Israel conquistou, né, a sua nação, que foi aprovado e que um dos brasileiros ajudou a aprovar, né, a aprovação do Estado de Israel, né? Então não podemos desumanizar ninguém, né? Não podemos desumanizar as pessoas porque as pessoas pensam diferente. Que, por exemplo, o cristianismo ele é uma ideologia e é a ideologia verdadeira. O cristianismo é uma ideologia verdadeira, mas a gente não pode desumanizar o cristão, e nem aquele que discorda do cristianismo. Aquele que discorda da Bíblia, ele não pode desumanizar aquele que concorda com a Bíblia.
não ficar chamando as pessoas de racista, que as pessoas nem racista não é. É um perigo as pessoas chegar, por exemplo, numa reunião de palestrante, ou até mesmo em qualquer lugar que tem gente, ou até mesmo uma reunião de igreja, né? E chegar e dizer, não, eu vim trazer um curso aqui sobre racismo. Tem muita gente racista. Precisa tomar cuidado para não dizer que a igreja é racista, não dizer que o empresário é racista, não dizer que o youtuber que fala no YouTube é racista, porque aí eu posso estar desumanizando essa pessoa. Ou então falar assim que essa pessoa ele merece uma boa bala, ele merece ser assassinado. Não, não podemos fazer isso daí. Isso daí é desumanizar as pessoas. E o problema é que essas conversas passam de um para outro e as pessoas podem ser até agredidas por uma calúnia. Alguém calunia uma pessoa, a pessoa não está sabendo de nada. E alguém está falando, ó, fulano é isso, fulano é bandido, fulano é marginal. E a pessoa nem sabe, de repente vem pessoas querendo agredir ele, ele não sabe o que aconteceu. E talvez uma calúnia. A pessoa abriu a boca, falou uma coisa e ele é inocente, mas ele pode ser agredido, ele pode até ser assassinado. Então tem que tomar cuidado com essas conversas, né? As pessoas abrem muita boca na internet. Então tem pessoas que vai até para a prisão, por quê? Porque abrem muita boca, falam muita besteira, né? Ofender família dos outros não pode. Ninguém deve ofender, ninguém pode difamar. Temos que tomar cuidado. Então, fica aí, né, essas dicas destas palestras que a gente sempre está gravando. Que o Criador seja com todos e até a próxima oportunidade. Até lá.